Você já se surpreendeu alguma vez medindo sua vida pelo que vê, sem parar para pensar que o invisível pode ser mais sólido do que aquilo que você toca? Se hoje você sente que as paredes estão se fechando, que as contas, os diagnósticos ou os silêncios intermináveis têm ocupado espaço demais na sua mente, escute bem. Você não precisa de uma chave feita por mãos humanas, pois já possui uma forjada no fogo eterno da promessa. Essa chave se chama fé, e quando você a gira, a tranca do impossível se rende sem resistência. Cada palavra que você está prestes a ouvir nasceu do coração de um pai que não sabe recuar, que não mede seu amor pelos seus acertos, nem retira seu poder pelos seus fracassos. Você verá nesta jornada como o pequeno, uma oração sussurrada, uma semente de mostarda, uma simples decisão de crer. Abre portais de bênção que seus olhos ainda não conseguem imaginar. Porque quem se atreve a confiar além do medo, descobre que a fé nunca chega tarde. Ela chega exatamente no momento em que você decide recebê-la. Antes de continuar, feche os olhos por um instante e repita comigo. Mas faça isso do fundo do seu ser. Hoje abro meu coração. Creio na tua palavra e ativo com minha fé os milagres e bênçãos que já carregam o meu nome. Escreva isso nos comentários, sussurre no seu quarto ou grite ao vento se for preciso, pois essa declaração não será levada pelo ar. Ela ficará gravada no céu como o primeiro passo da sua nova história. Vamos juntos. A porta está pronta. A chave está na sua mão. Número 1. O nascimento da fé verdadeira. Você já parou para pensar que o que seus olhos não podem ver pode ser mais real do que aquilo que está bem diante de você? Pois é exatamente isso que a fé faz. Ela abre a visão da alma. Hebreus 11:1 deixa isso claro. A fé é certeza e convicção. Não é uma ilusão otimista nem uma emoção passageira. É uma certeza que se instala no mais profundo do seu ser. Uma convicção tão firme que se torna o chão em que você pisa, mesmo quando tudo ao redor parece instável. A verdadeira fé nasce quando você decide deixar de depender dos seus sentidos para confiar plenamente naquilo que Deus disse, ainda que não exista nenhuma evidência visível. É como caminhar na neblina com a absoluta certeza de que existe um sol brilhante além, simplesmente porque você conhece o Deus que prometeu estar lá. A fé não é cega. Ela é uma visão superior. É a capacidade de enxergar com os olhos do Espírito aquilo que ainda não se manifestou no plano físico. Assim como o olho natural permite reconhecer objetos e formas no mundo material, a fé dá acesso às realidades do mundo espiritual. Promessas, respostas, milagres, direção divina. Por isso, quando você caminha pela fé, não está caminhando no escuro. Está caminhando com a luz de Deus guiando cada passo, mesmo que seus olhos naturais não consigam captar todo o caminho. Essa certeza interior que vem da fé não depende de tudo estar bem. Na verdade, é no meio do caos que ela mais brilha, porque a fé não precisa de evidências externas para se manter viva. Ela é uma chama acesa pela palavra de Deus que arde dentro de você, mesmo quando o vento das circunstâncias sopra forte. E essa chama não se apaga, ela se fortalece quando você decide confiar naquilo que Deus disse acima do que sente, pensa ou vê. É aí que a fé se torna ponte. Ela une o que ainda não existe ao que já foi preparado por Deus no mundo espiritual. Ela une a sua necessidade presente à provisão divina que já foi desenhada para você. Todo milagre começa nesse território invisível chamado fé. Antes que algo mude por fora, precisa nascer por dentro. Antes de ver a porta aberta, você precisa primeiro enxergá-la no espírito. A fé planta a semente. E mesmo que no momento pareça apenas uma ideia, uma oração, uma palavra repetida com esperança, dentro dessa pequena semente já está todo o potencial do milagre completo. Deus opera no campo da fé. Ele não responde ao medo, nem ao cálculo humano. Ele responde à confiança absoluta que declara: mesmo que ainda não veja, eu já creio.
E aqui está algo essencial. A fé não é passividade. Não é sentar-se e esperar que algo mágico aconteça. A fé é uma decisão ativa. É dizer todos os dias: hoje vou caminhar como se aquilo que Deus me prometeu já estivesse cumprido. É falar diferente, pensar diferente, agir diferente, porque a verdadeira fé é visível. Ela aparece na sua linguagem, quando você começa a declarar as promessas de Deus como fatos presentes. Ela aparece na sua atitude, quando apesar da dor ou da incerteza, você mantém a paz, porque sabe quem vai ao seu lado. Ela aparece nas suas ações, quando você dá passos mesmo sem ter ainda todos os recursos, pois sabe que Deus já providenciou. Até mesmo as dúvidas que surgem no caminho não são o fim da sua fé. Elas são oportunidades para fortalecê-la. Cada vez que você escolhe avançar, mesmo diante do "e se não acontecer", você está treinando sua fé. Cada vez que decide confiar ao invés de desistir, você está aprofundando suas raízes espirituais. E quanto mais você alimenta sua fé com a palavra, com oração, com tempo na presença de Deus, mais sua capacidade de crer no impossível se expande. Olhe para os grandes homens e mulheres da Bíblia. Todos tinham algo em comum. Enxergaram o invisível. Moisés viu liberdade quando Israel ainda era escravo. Abraão viu descendência quando nem sequer tinha um filho. Davi viu vitória quando era apenas um jovem com uma pedra na mão. Eles não reagiram ao que viam com seus olhos naturais. Agiram a partir da convicção interior que Deus havia colocado em seu espírito. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que abre os céus. Essa é a fé que transforma o que parecia perdido. E hoje, essa mesma fé está disponível para você. Você não precisa se sentir perfeito. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa abrir o coração. Porque quando você ousa crer em Deus acima de tudo, o poder dele começa a agir. O poder dele não se detém diante da sua fraqueza. Ele se aperfeiçoa nela. O poder dele não depende dos seus recursos, depende da sua rendição. Pois o que desbloqueia os milagres não é o seu esforço, é a sua fé. Lembre-se disso. A fé é o único sentido que conecta você ao futuro enquanto você vive o presente. Quando decide viver pela fé, você começa a experimentar a transformação antes que a mudança se manifeste. E é aí que você entende que a fé não apenas muda o que você espera, ela transforma quem você é enquanto espera. Porque uma vez que você vê pela fé, nada mais volta a ser como antes. Número 2. A fé que move montanhas. Você já se sentiu tão pequeno diante de um problema que pensou: isso é grande demais para mim? Aquele momento em que a vida coloca diante de você uma montanha imensa, um diagnóstico inesperado, uma ruptura dolorosa, uma crise financeira, uma perda devastadora, e sua alma se sente incapaz de mover sequer uma pedra. Mas aqui está a verdade que Jesus nos deixou em Mateus 17:20. Você não precisa de uma fé gigantesca para ver o impossível acontecer. Basta uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda, mas viva, decidida e ativa. Porque não é o tamanho da sua fé que move montanhas, mas sim a sua direção e convicção. Deus tem um princípio que rompe a lógica humana. Ele usa o pequeno para realizar o extraordinário. Uma semente minúscula carrega dentro de si toda a essência de uma árvore. Uma oração simples, quando carregada de fé, pode liberar o céu. Esse grão de mostarda representa mais do que uma medida. Representa uma decisão. A decisão de crer, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. De falar vida, ainda que esteja cercado de ruínas. De declarar cura, mesmo que o laudo médico diga o contrário. De continuar caminhando, mesmo sem enxergar o caminho. Essa fé pequena, mas pura, tem mais poder do que qualquer recurso humano, pois se conecta diretamente com a fonte de todo o poder, o próprio Deus. E por que um grão de mostarda? Porque apesar de pequeno, é imparável, é resiliente, não se detém diante da dureza do solo nem da falta de luz.
Ele tem uma programação interna que o leva a crescer, se desenvolver e se multiplicar. Assim é a sua fé quando você decide ativá-la. Não importa o quanto você se sinta quebrado, não importa quantas vezes você tenha falhado, essa fé pode renascer, pode crescer em meio ao deserto, pode atravessar camadas de dor, fracasso e dúvida e ainda assim gerar frutos. Mas você precisa regá-la com a palavra, alimentá-la com oração, ativá-la com suas decisões diárias, porque a fé que não é exercitada se estagna e a que é exercitada se fortalece. Agora pare e observe quais são as suas montanhas. Que obstáculo se colocou à sua frente e fez você duvidar de que Deus ainda age? Essa enfermidade que há anos não é curada, essa dívida que só cresce, esse relacionamento que parece impossível de restaurar. Essas são as suas montanhas. Mas elas não estão aí para destruí-lo, estão aí para revelar o poder de Deus em você. Porque toda vez que você escolhe falar com autoridade, baseado no que Deus disse, você está estabelecendo uma nova ordem, está alinhando o mundo espiritual com as promessas eternas do Pai, e tudo o que é alinhado no Espírito, inevitavelmente se manifesta no visível. Jesus não disse para orar pela montanha, ele disse para falar com ela, para ordenar que ela se mova. Há um poder criador em suas palavras quando elas estão sustentadas pela fé. Quando, em vez de dizer não aguento mais, você declara tudo posso naquele que me fortalece. Quando, em vez de confessar derrota, você declara vitória. Suas palavras não são apenas sons, são sementes, são ferramentas espirituais. E quando você fala com fé, está preparando o terreno para o milagre, está ativando um dinamismo divino que não pode ser contido. E então acontece a mudança de perspectiva. A fé não apenas move montanhas, ela muda a forma como você as vê. O que parecia impossível começa a parecer inevitável. Não porque a montanha tenha desaparecido de imediato, mas porque algo dentro de você mudou. Você não está mais fugindo do problema. Está enfrentando-o com uma certeza que não vem de você, mas do Espírito que habita em você. Você não é mais vítima das circunstâncias. Você é o canal pelo qual Deus demonstra o seu poder. Todos enfrentamos montanhas, mas a diferença está em como as interpretamos. Há aqueles que as veem como muros intransponíveis. E há aqueles que, com uma fé pequena, mas ativa, as veem como cenários preparados para glorificar a Deus. Cada montanha que você enfrenta pode ser uma desculpa para desistir ou uma oportunidade para se elevar. Uma barreira ou um testemunho, porque o que hoje parece ser o seu limite, amanhã pode ser o exato ponto onde o poder de Deus se manifesta com glória. Lembre-se disso. A fé se multiplica quando é compartilhada. Você não está sozinho. Há uma comunidade de crentes, uma família espiritual que também está movendo montanhas. E juntos, quando unimos nossas vozes, quando nos levantamos com uma só convicção, até mesmo as maiores montanhas devem se mover. Porque onde há acordo na fé, há respaldo do céu. Por isso, não subestime sua semente, não despreze o seu grão de mostarda, não minimize o poder de uma oração sincera, de uma declaração corajosa, de uma decisão de confiar, porque o que hoje parece pequeno, amanhã pode ser o início de algo que mudará sua vida para sempre. Deus não precisa de muito para fazer muito, Ele só precisa da sua fé, uma fé que fale, que haja, que persevere e que, mesmo tremendo, não desista. Porque essa é a fé que transforma, essa é a fé que abre o céu, essa é a fé que move montanhas. Número 3. Fé e a palavra falada. Você sabia que suas palavras não são apenas sons levados pelo vento? Que cada frase que sai da sua boca tem peso, direção e poder espiritual? Jesus disse isso com total clareza em Marcos 11, 23. Se você falar com fé, sem duvidar em seu coração, o que declarar acontecerá. Não foi uma metáfora, foi uma instrução, uma revelação profunda de como funciona o reino de Deus. Porque no mundo natural, as palavras apenas comunicam.
Mas no mundo espiritual, as palavras criam, transformam e desbloqueiam o que estava travado. E se hoje você está esperando que algo mude em sua vida, talvez você não precise de mais informação. Precisa começar a falar com fé. Tudo começa no coração. A verdadeira fé não é apenas um pensamento positivo ou uma sensação passageira. É uma convicção profunda que se aloja no seu espírito e, naturalmente, busca uma saída. Por isso, quando você realmente crê, não consegue permanecer em silêncio. O que está enraizado no coração transborda pela boca. E aqui acontece algo poderoso. Quando você declara com sua boca o que Deus semeou no seu espírito, você gera um círculo virtuoso. O que você fala reforça o que você crê. E quanto mais você repete, mais profundo isso se torna. É um ciclo de fortalecimento espiritual. Mas esse ciclo só se ativa se você o alimenta conscientemente, dia após dia, decisão após decisão. É fundamental que seu coração e sua boca estejam alinhados. Muitas vezes dizemos a coisa certa da boca para fora, mas por dentro ainda duvidamos. E é aí que a fé perde força, porque o que dá impacto às suas palavras não é o volume nem a eloquência, mas a coerência com que você as sustenta. Quando o que você diz reflete verdadeiramente o que você crê, sua declaração se transforma em decreto. E os decretos de fé não apenas expressam, eles abrem caminhos, derrubam muros, mudam atmosferas. E por que a palavra falada tem tanto poder? Porque você foi criado à imagem de um Deus que fala para criar. Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele não pensou luz, ele não desejou luz. Ele falou, e você, como filho de Deus, carrega esse mesmo design dentro de si. Quando você declara com fé uma promessa de Deus sobre sua vida, cura, provisão, restauração, direção, você está colaborando com o processo criativo do céu. Está dando forma no visível ao que já existe no mundo espiritual. Mas cuidado, o mesmo se aplica às palavras negativas. Quando você fala a partir da reclamação, do medo, da dúvida, você está semeando antifé. Você está construindo barreiras em vez de pontes. Por isso é tão importante detectar a dúvida interna a tempo. A dúvida nem sempre se apresenta como incredulidade. Às vezes, ela se disfarça de realismo, de lógica, de prudência humana. Mas no fundo, é uma fé distorcida, é crer que o pior prevalecerá. E essa dúvida bloqueia o poder da fé. A forma de combatê-la não é apenas resisti-la mentalmente, mas substituí-la ativamente por declarações de verdade. Quando a dúvida disser, isso não vai mudar, sua boca deve responder, tudo é possível ao que crê. Quando a situação parecer irreversível, diga, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Não por repetir frases vazias, mas por renovar sua mente com a palavra viva. E aqui vem uma mudança fundamental. Quando você começa a falar com fé, deixa de ser um espectador passivo e se torna um participante ativo do seu milagre. Você não está mais esperando que as coisas simplesmente aconteçam. Você está se envolvendo no processo. Você está assumindo seu lugar como colaborador de Deus. Você não está esperando o céu se abrir. Você está declarando que o céu já está agindo a seu favor, e isso muda radicalmente sua postura espiritual. Porque a fé não é passiva, a fé fala, a fé age, a fé toma posição mesmo antes de ver os resultados. Jesus nos mostrou esse princípio repetidas vezes. Falou aos ventos, falou ao mar, falou aos espíritos impuros, falou à figueira, falou à enfermidade. E toda vez que falou, o que declarou aconteceu. Por quê? Porque ele não falava por falar. Ele falava a partir de uma fé total, alinhada com a vontade do Pai. E você é chamado a fazer o mesmo. Sua boca não serve apenas para descrever o que vê, serve para declarar o que Deus disse que será. Por isso, analise seu vocabulário diário, ouça como você fala sobre si mesmo, sobre seu futuro, sobre seus problemas. Porque o que você fala constantemente revela no que você realmente crê.
E nunca se esqueça, cada palavra de fé que sai da sua boca é uma semente. Algumas brotarão rapidamente, outras levarão mais tempo, mas todas estão vivas. E se você não se cansar de pronunciá-las, se regá-las com expectativa, se alimentá-las com a palavra, verá frutos, verá a mudança, verá o impossível se tornar realidade. Porque Deus honra a fé que se atreve a falar, e se hoje você decidir alinhar seu coração e sua boca com as promessas de Deus, prepare-se. O que você disser será feito. Número 4. A fé que agrada a Deus. Há algo profundamente belo em saber que você pode agradar a Deus. Não porque você seja perfeito, nem porque tenha todas as respostas, mas porque confia nele. Hebreus 11, 6 nos dá uma chave poderosa. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você realmente entende isso, percebe que a fé não é apenas o ponto de partida da jornada espiritual. Ela é o próprio pulsar de um relacionamento vivo com o Criador. Deus não busca rituais vazios, nem palavras sofisticadas. Ele busca corações que creem, almas que se aproximem com humildade e digam: Senhor, não vejo tudo, mas confio em Ti. Porque toda vez que você se aproxima assim, você toca o coração dele. Crer em Deus vai muito além de aceitar que Ele existe. Muitas pessoas dizem acreditar, mas continuam vivendo como se Deus fosse um conceito distante. A fé que agrada a Deus reconhece quem Ele é em sua essência, sua santidade, sua fidelidade, seu amor incondicional, seu poder criador. Esse tipo de fé diz: Tu és real, Tu estás presente e Tu és bom. E quando essa verdade se torna mais real para você do que os seus próprios medos, sua vida começa a refletir algo diferente. Porque você passa a caminhar com a segurança de que não está sozinho, de que o Deus em quem você crê o sustenta, o guia, o responde e o recompensa. E é aí que entra a busca. Não se trata apenas de saber que Deus existe, mas de buscá-lo como quem busca um tesouro. Não por interesse, mas por fome de sua presença. Buscar a Deus transforma tudo, porque quanto mais você o busca, mais você o encontra. Não de forma instantânea, nem sempre da maneira que espera, mas de forma progressiva e profunda. Cada oração, cada leitura da sua palavra, cada momento de silêncio em sua presença é uma semente que produz recompensa. Porque Deus não ignora aqueles que o buscam de coração. Ele recompensa os que perseveram, aqueles que, mesmo em meio à escuridão, continuam caminhando com os olhos da fé abertos. E essa fé, quando é verdadeira, gera prazer. Não apenas em você, que experimenta a paz de crer, mas também em Deus. Sim, sua fé alegra a Deus, ela dá prazer a Ele, porque é uma expressão de amor, de confiança e de entrega. Quando você decide crer, apesar de tudo, você está dizendo a Deus: confio em quem Tu és mais do que no que vejo. E isso tem um peso eterno. É uma oferta que sobe como aroma agradável ao trono dele. É um gesto íntimo, invisível ao mundo, mas profundamente precioso para ele. Por isso, fé não é ter todas as respostas, mas abrir o coração. Com fé, você se permite ser vulnerável diante de Deus. Permite que Ele entre nas áreas mais profundas do seu ser. Recebe tanto sua correção quanto seu abraço, porque você sabe que tudo o que vem dele tem um propósito bom. Essa entrega permite que a luz penetre em lugares que antes estavam ocultos. E essa é a fé que transforma. A que não apenas pede bênçãos, mas permite renovação. Deus responde a esse tipo de fé com bênçãos. Existe um ciclo invisível, mas constante. Você dá um passo de fé e Deus responde com favor. Você obedece a uma instrução e Ele lhe dá direção. Você confia em meio à tempestade e Ele lhe dá paz. Cada ato de fé que nasce do coração e se expressa em obediência recebe recompensa, às vezes visível, às vezes interna, mas sempre poderosa. E essa dinâmica não apenas o encoraja, mas fortalece sua fé para crer em coisas ainda maiores.
porque cada vez que você vê Deus responder, sua fé se enraiza mais profundamente. A fé que agrada a Deus não é emprestada, não se herda nem se copia. Ela se cultiva, nasce da sua experiência pessoal com Ele. É uma fé que se torna cada vez mais sua, à medida que você o conhece melhor. Que não depende de tradições nem do que os outros creem. É uma convicção própria, nascida na intimidade. Uma fé que se traduz em obediência, porque quem crê, age. Não por obrigação, mas por amor. Porque quando você sabe quem Deus é, não consegue mais viver da mesma forma. E naqueles momentos em que Deus parece permanecer em silêncio, isso não significa que Ele não esteja presente. Às vezes, o silêncio dele é um convite para uma fé mais profunda, para continuar crendo sem sinais, para confiar sem explicações, pois é nesse lugar que se forja a maturidade espiritual, onde você deixa de depender do que vê e começa a viver pelo que sabe, que Deus é fiel. E quanto mais você vive assim, mais livre se torna. Você já não busca agradar aos outros, não precisa de validação humana, porque você sabe que o favor de Deus vale mais do que 1000 aplausos. O olhar dele, a aprovação dele, o sorriso dele sobre sua vida, isso basta. E quando você chega nesse ponto, começa a viver a sua verdadeira identidade. Não mais como escravo do medo, mas como filho do rei. Com a certeza de que sua fé é a chave que abre as portas do céu. Porque quando você realmente crê, o poder de Deus começa a transformar tudo, de dentro para fora, do mais simples ao mais impossível. Número 5. Fé em tempos de prova. Há momentos na vida em que a escuridão parece não ter fim, em que cada oração soa como um eco perdido e tudo o que antes parecia firme começa a balançar. É nesses momentos que muitos se perguntam: onde está Deus? Por que comigo? Quanto mais conseguirei suportar? Mas se há algo que Deus quer lembrar você hoje, é isto: sua fé não está sendo ignorada, está sendo fortalecida. Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 4, revelam que a prova da sua fé não é sinal de abandono, mas uma ferramenta sagrada que produz algo imensamente valioso: paciência, maturidade, plenitude. Sim, as provações doem, mas também constroem. Nada se fortalece sem resistência. Assim como os músculos do corpo crescem enfrentando peso, pressão e tensão, a fé também precisa ser exercitada. E isso só acontece quando você enfrenta situações que desafiam o que acredita. Quando o que Deus disse parece ainda não ter se cumprido. Quando o que você espera não chega. Quando tudo parece ir na direção contrária ao que você orou. É aí, exatamente aí, que sua fé começa a se desenvolver em profundidade. Não como uma emoção passageira, mas como uma convicção firme que não depende do visível, mas do eterno. Deus não permite provações para destruí-lo, mas para revelá-lo. Para mostrar até onde você pode crescer quando decide confiar além da dor. Cada prova tem um propósito específico na sua formação espiritual. Não existe temporada difícil que seja aleatória. Tudo faz parte de um plano maior. Às vezes, as provações revelam o que estava escondido. Medos, inseguranças, ídolos do coração, atitudes que precisam ser transformadas. Mas, em vez de se ver como vítima das circunstâncias, Deus o convida a se ver como um vaso em processo de refinamento. O fogo não vem para consumi-lo, mas para purificá-lo. E o que permanece após a prova é ouro. A paciência que se forma em meio às provações não é resignação, é resistência com esperança. É a capacidade de continuar acreditando, mesmo sem ver resultados imediatos. É aprender a esperar em Deus sem perder a paz. E essa paciência, quando atinge sua plenitude, leva você a um nível de maturidade espiritual que não pode ser comprado nem ensinado com palavras. Só se vive, só se aprende caminhando com Deus pelo vale. Quando você persevera na prova, algo muda dentro de você.
O que antes fazia você balançar já não o afeta da mesma forma. O que antes fazia você desistir agora fortalece você. Porque ao permanecer firme na fé, Deus começa a completar as partes da sua alma que estavam quebradas. As dúvidas se transformam em revelação. O medo se transforma em confiança. A ansiedade se transforma em descanso. E esse processo torna você completo, íntegro, sem faltar nada. Não porque você tenha tudo o que quer, mas porque descobriu que Deus é suficiente em qualquer circunstância. Além disso, cada prova superada não tem valor apenas para você. Ela se torna um testemunho que outros precisam. O que hoje você enfrenta com lágrimas e oração, amanhã pode ser a inspiração que levanta alguém que se sente derrotado. Quando você compartilha como Deus o sustentou, quando outros veem sua paz em meio ao caos, quando suas palavras brotam de uma fé vivida e testada, isso tem um peso real. E é aí que você percebe, seu processo não foi em vão, sua dor não foi inútil, porque Deus usa tudo, até o que parecia mais escuro, para iluminar outros. Não se esqueça de que toda prova é temporária. Por mais longa que pareça, por mais dura que se sinta, ela tem prazo de validade. Mas o que Deus produz em você durante esse tempo permanece para sempre. A verdadeira fé não se mede quando tudo vai bem. Ela se revela quando você não entende nada e ainda assim decide confiar. Quando poderia desistir, mas escolhe adorar. Quando poderia se fechar, mas decide abrir o coração e dizer: Senhor, continuo acreditando. E mesmo que muitas vezes você queira atravessar o processo sozinho, você não foi criado para carregar tudo sozinho. Deus colocou pessoas ao seu redor, irmãos na fé, uma comunidade espiritual, que estão ali para sustentá-lo, encorajá-lo e lembrá-lo de que você não está sozinho. Porque parte do propósito da prova também é aprender a receber ajuda, a caminhar em unidade, a depender do corpo de Cristo e não apenas da sua própria força. Deus não está castigando você. Ele está lapidando uma obra-prima. Como um escultor com seu cinzel, ele está removendo o que sobra, o que limita, o que impede que sua glória se manifeste em você. Cada golpe, por mais duro que pareça, faz parte de um projeto de amor. E se hoje você decidir abrir seu coração para esse processo, se render-se com fé em vez de com resignação, verá como esse poder que transforma tudo começará a se manifestar. Porque sua fé, sim, mesmo nesta prova, é a chave que abre a porta para milagres e bênçãos que você ainda não consegue imaginar. Número 6. Fé e cura divina. Existem momentos na vida em que o corpo enfraquece, a alma se cansa e a mente se enche de perguntas. Quando a enfermidade bate à porta, não é só o físico que sofre, mas também o emocional, o mental e o espiritual. Mas Deus não permanece indiferente à nossa dor. Ele não observa de longe. Ele entra no quarto do hospital, no ambiente silencioso, na madrugada cheia de incertezas e sussurra uma verdade que muda tudo. Sua fé é a chave. Eu quero curá-lo. Tiago, capítulo 5, versículo 15, declara com força: a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Não é uma possibilidade vaga, é uma promessa viva. A cura não é uma exceção no plano de Deus, é uma manifestação do seu caráter. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Curar faz parte da natureza dele. Assim como ele ama, guia, protege e provê, ele também restaura. Não é um benefício reservado para poucos, nem algo que dependa de méritos humanos. É graça, é compaixão, e é uma expressão do profundo desejo de Deus de nos ver viver em plenitude, não apenas livres da doença, mas também sem culpas, sem feridas abertas, sem correntes emocionais que nos impedem de respirar livremente. A fé tem um papel central nesse processo, mas não se trata de uma fé complicada ou perfeita. Não é uma fé medida pelo volume de palavras ou pela intensidade das emoções. É uma fé simples, como a de uma criança que confia em seu pai. A oração da fé não é um ritual mágico,
É uma conexão viva entre a nossa necessidade e o poder ilimitado de Deus. Quando oramos crendo de verdade, algo se ativa, o céu se move, nem sempre de forma imediata, mas sempre de forma real, porque toda oração que nasce do coração e sobe em fé chega ao trono de Deus. E essa cura que Deus oferece não se limita ao corpo, é uma restauração integral. Ele quer tocar o físico, sim, mas também o que ninguém vê, as emoções feridas, os pensamentos confusos, as feridas da alma, porque às vezes a doença se instala no corpo, mas sua origem está em uma ferida não curada, em uma culpa não tratada, em um peso que carregamos por anos. Deus não faz remendos, Ele transforma a raiz. E é por isso que quando Ele começa a curar, Ele o faz do mais profundo para fora. O perdão desempenha um papel crucial nesse processo. Tiago diz claramente: e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados, porque muitas vezes o corpo reflete aquilo que o coração guardou em silêncio, rancores, traumas, culpas não resolvidas. Tudo isso se transforma em peso que termina afetando nossa saúde. Mas quando você perdoa, quando pede perdão, quando solta o que o aprisionava, uma imensa porta para a cura se abre. É como se a luz de Deus entrasse e secasse o que antes estava apodrecido por dentro. Não existe remédio mais poderoso do que um coração livre da culpa e cheio de paz. E aqui entra outro elemento que não podemos esquecer: a comunidade. A Bíblia não diz a oração de uma pessoa, mas a oração da fé. É uma declaração que também pode envolver outros. Há momentos em que a nossa fé enfraquece, a dor é grande demais, o cansaço nos vence. Mas Deus criou um corpo espiritual para que não andemos sozinhos. Quando outros oram por você, quando o cercam de oração, quando intercedem crendo junto com você, algo se multiplica. É como se os braços deles sustentassem os seus quando você não consegue mais levantá-los. E nessa unidade, a presença de Deus se move com poder. Deus pode curar num instante, pode fazê-lo de forma progressiva, pode usar uma palavra, uma imposição de mãos, um tratamento médico, uma cirurgia. Tudo faz parte da sua soberania. A medicina não contradiz a fé. Deus também age por meio do conhecimento que deu à ciência, mas mais importante do que o como é lembrar que Ele continua sendo o curador. Ele continua levantando, Ele continua restaurando, e mesmo que às vezes a cura física não venha como você esperava, não pense que é por falta de fé ou porque Deus o abandonou. Às vezes, a cura que Ele quer dar é ainda mais profunda. Cura da alma, restauração do propósito, paz em meio ao processo. Porque existem pessoas que, mesmo sem serem totalmente curadas fisicamente, vivem com uma alegria e uma liberdade que só podem vir do céu. Deus sabe o que você precisa, e o tempo dele é perfeito. Quando Deus cura, Ele não apenas restaura o que estava danificado, Ele melhora o original, fortalece sua fé, desperta sua sensibilidade espiritual, aumenta sua compaixão pelos outros e transforma suas cicatrizes em testemunhos. Porque cada marca curada se torna uma mensagem que proclama: Deus me tocou, e agora eu vivo para contar o que Ele fez. Por isso, hoje, abra seu coração. Não se limite a pedir um milagre, receba a presença dele. Não foque apenas na ferida, ouça o que Deus quer fazer através dela, porque quando você abre o coração com fé, o poder dele começa a agir. E o que parecia impossível se torna testemunho. O que parecia derrota se transforma em vitória, porque o poder dele ainda cura, e a sua fé continua sendo a chave. Número 7. Fé e provisão divina. Quando o medo de não ter o suficiente bate à porta, quando as contas se acumulam, quando os recursos parecem desaparecer e a incerteza vira parte da sua rotina, é nesse momento que sua fé é chamada a se ativar. Não uma fé genérica, mas uma fé específica, fé na provisão divina.
Filipenses 4:19 nos lembra com poder: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. E se Deus disse, é porque Ele tem poder para cumprir. A escassez pode ser real no natural, mas no reino de Deus não há falta, o banco dele não quebra, seu celeiro não se esvazia, sua generosidade não se esgota. Ele é o dono de tudo e o coração dele é dar. Deus não é um provedor ocasional, Ele é o seu provedor constante. Ele não se move por pena, mas por amor, e não responde por pressão, mas por promessa. Antes mesmo de você expressar sua necessidade, Ele já a conhece, e não apenas conhece, Ele já desenhou a solução. A provisão dele não é genérica, é personalizada, feita sob medida, calculada com precisão para o tempo, a forma e o lugar onde você vai precisar. Ele não se atrasa e também não dá em excesso para que você se perca em uma abundância sem propósito. Ele dá exatamente o que você precisa para cumprir o propósito que ele traçou junto com você. Porque a provisão dele sempre vem acompanhada de intenção. No reino de Deus, a economia não funciona segundo os parâmetros do mundo. Aqui, o que ativa o fluxo não é a posse, é a fé. Não é o esforço sem direção, é a confiança total de que Deus é suficiente. Aqui, dar não significa perder, significa multiplicar. Aqui, semear em fé é mais poderoso do que guardar por medo, porque Deus honra a generosidade. E quando você dá com a convicção de que sua fonte é inesgotável, você opera sob os princípios do céu. Princípios que quebram ciclos de escassez mental e espiritual e abrem canais onde antes havia bloqueio. Sua fé é o cartão que ativa essa conta celestial. Imagine ter acesso a uma conta com fundos ilimitados, mas não usá-la porque duvida que funcione. É assim que muitas pessoas vivem. Têm promessas, mas não acreditam plenamente. Têm acesso, mas não o utilizam. Esperam ver para crer, quando na verdade precisam crer para ver. Porque a fé não espera condições ideais. A fé se adianta. A fé declara: ainda que eu não veja a provisão, sei que ela está a caminho. A fé fala antes do milagre, age antes do depósito. E esse tipo de fé libera coisas. Deus não quer apenas suprir suas necessidades mínimas. Ele quer levá-lo a uma dimensão em que você não pergunte mais como vou sobreviver, mas a quem posso abençoar. Porque a abundância dele não é apenas para você. É para que você seja um canal. Ele quer usá-lo para que outros também vejam sua fidelidade. Por isso, cada vez que ele supre, também está confiando em você. Está entregando recursos não apenas para seu bem-estar, mas para o cumprimento do propósito dele. Porque a provisão vem com responsabilidade. E quanto melhor você administra o que recebe, mais confiança Deus terá em lhe dar ainda mais. Se você sente ansiedade pelo que precisa, esse é um termômetro espiritual. Essa ansiedade não é apenas falta de recursos, é falta de fé na sua fonte. E a forma de combatê-la não é se encher de preocupação, mas se encher da palavra. Porque toda vez que você se ancora no que Deus disse, sua perspectiva muda, a ansiedade recua, a paz se estabelece. E desse lugar de calma interior, você começa a enxergar soluções onde antes só via problemas. Porque a fé na provisão transforma sua forma de pensar. E se hoje você não tem tudo o que espera, comece com gratidão. Agradeça pelo que já tem, porque a gratidão abre portas. Agradecer é reconhecer que Deus já tem agido. E esse reconhecimento gera uma atmosfera onde a provisão flui com mais liberdade. Além disso, lembre-se de que Deus pode usar qualquer canal. Ele pode abençoá-lo através do seu trabalho, de uma ideia, de uma conexão, de uma ligação inesperada, de um favor imerecido. Não limite Deus ao como, apenas mantenha-se disponível para o quando e o quê. Quando receber, não se esqueça de compartilhar. Seu testemunho de provisão tem poder. Não diga apenas Deus me deu, diga também isso foi o que aprendi.
e é assim que estou usando o que ele me confiou. Porque isso edifica, isso planta nos outros a expectativa de que Deus também os vê. E toda vez que você compartilha a partir da abundância, reforça em si mesmo a certeza de que sua fonte continua fluindo. A verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você confia. Quando você sabe que seu provedor nunca falha, caminha com leveza. Não carrega o peso da preocupação, não vive com medo do futuro, porque você sabe que seus recursos não vêm apenas de um salário, nem de um negócio, nem de uma pessoa. Vêm do céu. E enquanto sua fé estiver ativa, sua conta espiritual continuará aberta. Porque Deus não supre apenas por necessidade, Ele supre por amor. E hoje, Ele lembra você, sua fé é a chave. E sua provisão não tem limites. Número 8. Fé e guerra espiritual. Você está no meio de uma batalha, mesmo que às vezes não a veja. Ela não é travada com espadas nem com exércitos visíveis. Não tem trincheiras físicas nem horários determinados. É uma guerra silenciosa, mas constante. Uma luta que acontece no mais profundo da sua mente, no invisível do seu ambiente, no oculto das suas emoções. Efésios 6:16 nos dá a estratégia fundamental. Tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso não é um chamado ao medo, é um chamado à ativação. Deus equipa você, mas é necessário levantar sua fé, porque sua fé não é um adorno espiritual, é uma armadura viva. É o que faz a diferença entre desistir ou resistir. A primeira chave é entender que a guerra é real. Você não está lutando apenas contra problemas humanos. Suas batalhas não são apenas emocionais, sociais ou físicas. Elas são espirituais. Existem forças que atuam para enfraquecer sua fé, semear dúvida, apagar sua paixão e impedir seu avanço. E o primeiro passo para a vitória é reconhecer que você está em um campo de batalha. Você não pode vencer uma guerra que não sabe que está lutando. Mas quando entende, quando toma consciência da dimensão espiritual da sua vida, então pode usar as armas certas. E a fé é o seu principal escudo. Esse escudo não é estático, não é algo que você apenas carrega pendurado. Ele é dinâmico, se move com você, se levanta diante do ataque, se posiciona onde mais é necessário. A fé intercepta o que o inimigo tenta lançar para feri-lo. Dardos como a dúvida que sussurra, Deus está mesmo com você? O medo que paralisa suas decisões. A acusação que relembra seus erros passados para que você não avance. O desânimo que rouba sua motivação justamente quando você ia dar um passo importante. A divisão que rompe relacionamentos essenciais. A tentação que quer desviar você do caminho. Cada um desses dardos tem uma intenção específica, fazer você baixar os braços. Mas quando você levanta sua fé, quando se lembra do que Deus disse, quando decide crer acima do que sente, esses dardos não o atingem, eles se apagam. A fé não apenas bloqueia, ela transforma o impacto, porque o que parecia devastador perde força quando passa pela verdade. O que parecia uma sentença se transforma em oportunidade. A fé não nega o ataque. Ela o enfrenta com outra realidade, a realidade das promessas de Deus. E é aí que o milagre acontece. O que deveria destruí-lo o fortalece. Mas sua fé não é apenas defesa. Ela também é ofensiva, é conquista. Porque a guerra espiritual não se vence apenas resistindo, vence-se avançando. Cada vez que você ora por outra pessoa, você está tomando território. Cada vez que proclama a verdade em um ambiente de mentira, você está quebrando correntes invisíveis. Cada vez que se levanta, mesmo cansado espiritualmente, você está estabelecendo o reino de Deus onde antes reinava a escuridão. Você não está apenas sobrevivendo, você está invadindo com luz. E o inimigo sabe disso, por isso ele ataca. Porque seu avanço ameaça o controle dele. Não subestime o poder da comunidade no meio dessa guerra.
Uma única pessoa com fé pode apagar dardos, mas uma comunidade em unidade multiplica a proteção. Quando oram por você, quando o cobrem, quando alguém lembra você do que Deus disse exatamente quando você estava prestes a desistir, isso faz parte da estratégia do céu. Deus projetou a batalha para ser lutada em conjunto, para que você não esteja sozinho, para que outros levantem o seu escudo quando o seu cair. E existem armas que amplificam o poder do escudo: a adoração, a gratidão. Quando você adora em meio ao ataque, você ergue um muro de fogo que o inimigo não consegue atravessar, porque a adoração muda a atmosfera, expulsa o medo, desativa a manipulação espiritual. E isso não é apenas poesia espiritual, é estratégia real. Também é essencial que você saiba identificar os dardos. Às vezes o inimigo não ataca com força, mas com sutileza. Um pensamento, uma ideia, uma mentira disfarçada de lógica. Por isso, você precisa de discernimento. Porque para cada dardo existe uma verdade específica que o neutraliza. Não basta dizer "eu tenho fé". É preciso aplicar a verdade exata contra a mentira que você está enfrentando. Isso se chama guerra estratégica. E cada vitória que você alcança com o seu escudo o prepara para batalhas maiores. Cada ataque superado dá a você autoridade. Torna você mais perigoso para o inimigo. E lembre-se disso. Os ataques mais intensos costumam acontecer exatamente antes dos maiores avanços. Não porque você esteja falhando, mas porque está prestes a conquistar território. O inimigo não teme o que você é hoje, teme o que você está prestes a ativar. Por isso ele ataca com tanta insistência. Porque sabe que, se você perseverar, se não abaixar o escudo, se continuar crendo, verá milagres. Romperá ciclos. Abrirá portas, libertará outros. Sua fé não apenas o protege, ela também revela seu propósito. Cada batalha vencida, cada dardo apagado, cada território conquistado, confirma que o poder de Deus está com você. Por isso, hoje, levante o seu escudo. Não porque não virão ataques, mas porque você está preparado para vencê-los. Sua fé é a chave. E com ela, você não apenas resistirá, você transformará. Número 9. Fé e perdão. Quando você ora, como está o seu coração? Não apenas pelas palavras que pronuncia, mas pelas cargas que carrega no interior. Jesus foi claro. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Como lemos em Marcos 11:25. Não foi uma sugestão leve, foi uma condição para que sua oração seja ouvida. Nada bloqueia mais o poder da fé do que a falta de perdão. Você pode ter fé para cura, provisão, milagres, mas se o coração guarda ofensas, essa fé se estagna. Não porque Deus não queira abençoar você, mas porque é o próprio coração que fecha a porta. Perdoar não é sentir, é decidir pela fé. Se esperássemos vontade de perdoar, provavelmente nunca faríamos. Perdoar é olhar para a dor, a ofensa, a traição e escolher entregar tudo nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, isso me machucou, mas não quero mais carregar esse fardo. Tu és o justo juiz, eu escolho ser livre. Isso exige fé, porque perdoar não significa aprovar o que aconteceu, mas confiar que Deus cuidará melhor da situação do que nós. Liberar é começar a cura. Um coração cheio de mágoa é como um canal entupido. A fé e as promessas estão lá, mas o fluxo não passa. Não se trata de castigo, mas de princípio espiritual. Deus não derrama sobre quem se recusa a limpar seu interior. Muitas vezes oramos, jejuamos, clamamos, mas não perdoamos, e então nos perguntamos por que não obtemos respostas. O perdão não é fraqueza, é a chave que desbloqueia o que Deus deseja derramar. Perdoar aproxima você do coração de Deus. Não se pode experimentar plenamente o perdão de Deus sem estar disposto a oferecer perdão ao próximo. Jesus ensinou na oração mais conhecida do mundo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Esse "assim como" muda tudo. O perdão não é só vertical, é também horizontal.
Cria-se um ciclo. Você perdoa e é perdoado, e ao ser perdoado aprende a perdoar mais. Esse ciclo mantém você leve e livre. Mas perdoar não é fácil. É um processo que começa com uma decisão e se consolida com o tempo. Haverá momentos em que a lembrança voltará a doer, mas em vez de alimentar o ressentimento, você escolherá de novo perdoar. Orar por quem o feriu, não falar mal, não desejar vingança. Tudo isso são passos de cura, de entrega, permitindo que o amor de Deus entre na ferida e a transforme. Quando você perdoa, recupera sua identidade. O sofrimento tende a definir a vítima, mas o perdão devolve a você o controle espiritual. Você não será mais definido pelo que sofreu, mas pela maneira como reagiu. Responder com fé, graça e perdão é tornar-se parecido com Cristo, alinhar-se ao caráter de Jesus e ser uma expressão viva do Evangelho. E isso inclui perdoar a si mesmo. Muitas vezes, o obstáculo não está no que fizeram conosco, mas no que fizemos e não conseguimos esquecer. Não há como avançar espiritualmente enquanto a culpa prende você. O auto-perdão não é justificar o pecado, mas aceitar que a cruz foi suficiente, que o sangue de Jesus cobre os erros e limpa a consciência. Crer que Deus o perdoou, mesmo quando você ainda não sente que merece, também é fé. Perdoar não significa restaurar relacionamentos da mesma forma. O perdão é incondicional, mas a confiança precisa ser reconstruída com tempo, mudanças e frutos visíveis. É possível perdoar sem se expor novamente, amar de longe quando for o mais sábio. O perdão liberta, mas a sabedoria protege, e ambas são expressões de fé. Orar sinceramente por quem feriu você é uma das armas mais poderosas que existem, pois não se pode orar e continuar odiando. Algo dentro de você muda, mesmo que o outro não mude. A oração prepara o terreno para que o amor de Deus substitua o veneno da mágoa. Perdoar é um dos atos de fé mais radicais. Vai contra a carne, a lógica e a justiça humana. Mas é aí que o sobrenatural se manifesta. Quando você perdoa, Deus não transforma apenas o seu coração, mas toda a sua história. E isso abre portas para bênçãos que estavam retidas. Hoje, solte, perdoe, creia. Sua fé é a chave, e um coração livre é o solo onde Deus realizará milagres. Número 10. Fé e paciência. A verdadeira fé não se mede apenas pelo que você acredita, mas por quanto está disposto a esperar enquanto continua crendo. Hebreus 10, 36 diz: Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Isso significa que há promessas de Deus que não se realizam de imediato, mas exigem uma fé sustentada ao longo do tempo. Uma fé que não se apaga com a demora, que não recua diante da dúvida, que não se entrega ao cansaço. É uma fé que caminha no ritmo do céu, e o céu, ainda que nunca chegue atrasado, também não se apressa. Deus não trabalha com relógios humanos. Seus tempos nem sempre coincidem com nossos calendários. Muitas vezes, o intervalo entre a promessa e o cumprimento parece um deserto sem fim. Mas o que consideramos espera vazia, na verdade, é um tempo fértil. É nesse período que Deus não apenas prepara a bênção, mas também prepara o seu coração para recebê-la. Existem promessas que exigem uma versão mais madura de você, e é no processo de espera que essa versão vai sendo moldada. Paciência não é passividade. Não se trata de cruzar os braços e aguardar. É continuar obedecendo enquanto espera. É continuar semeando mesmo sem ver frutos. É seguir adorando mesmo sem a resposta ter chegado. Porque essa obediência constante, sustentada pela fé, é o que mantém viva a conexão com o propósito de Deus. A verdadeira paciência não é resignação, é determinação espiritual. É escolher fazer o certo dia após dia, mesmo sem resultados imediatos. Esse processo não é tempo perdido, é tempo sagrado. É na espera que você aprende a confiar no caráter de Deus, e não apenas na sua mão. Ali você
você descobre que a fidelidade dele não se baseia em rapidez, mas em propósito. A cada dia de espera, você se aproxima não só da promessa, mas também de uma compreensão mais profunda de quem ele é. E quando entende isso, deixa de se concentrar somente no que espera receber e começa a valorizar o que está construindo em Deus. Mas aqui vai um alerta. A impaciência pode ser seu maior inimigo. Quando você se desespera, corre o risco de tomar atalhos. Pode criar soluções humanas que parecem boas no momento, mas que o afastam do plano perfeito de Deus. A história da Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que não souberam esperar e sofreram duras consequências. Mas também está cheia de homens e mulheres que, mesmo aguardando anos, viram a fidelidade de Deus se manifestar de forma gloriosa. E quando isso acontece, você entende por que valeu a pena esperar. Nesse tempo de espera, a comunidade de fé é essencial. Você precisa de vozes que lembrem o que Deus disse quando sua mente começa a duvidar. Precisa de abraços que sustentem você quando suas forças se enfraquecem. Precisa de exemplos que o inspirem a continuar, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Por isso, é tão importante cercar-se de pessoas que também estejam caminhando pela fé. Pessoas que falem vida, que compartilhem esperança, que levantem seu olhar quando você só enxerga obstáculos. No íntimo, a espera se torna uma oportunidade de se aproximar ainda mais de Deus, não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele já é para você. É nesse lugar de quietude que a voz dele se torna mais clara, onde você aprende que sua presença é suficiente. Onde você aprende a adorá-lo não porque ele realizou o que você esperava, mas porque ele continua sendo bom, mesmo que você ainda não veja. Cada vez que uma promessa se cumpre, após longa espera, ela se transforma em uma âncora para sua fé. Você passa a crer não só pelo que ainda está por vir, mas porque já testemunhou o agir de Deus no passado. Essa promessa realizada vira um testemunho vivo, uma pedra no altar da sua história espiritual que o fortalece para continuar acreditando no que ainda não chegou. A paciência revela a qualidade da sua fé. Nem todos conseguem adorar enquanto esperam, nem todos conseguem continuar caminhando quando não enxergam o caminho. Mas aqueles que perseveram descobrem uma riqueza que vai muito além do milagre, porque a paciência ensina, lapida, ancora e conecta você à eternidade. Se hoje você está esperando algo, se sente que Deus está demorando, se percebe que sua fé está se desgastando, não desista, não abaixe a guarda, não apague a esperança. Cada dia de espera tem propósito. Cada oração feita na espera está sendo ouvida. E cada ato de obediência mantido em meio à incerteza está construindo sua herança. Lembre-se, sua fé é a chave, mas a paciência é o processo que abre a porta. E quando esse dia chegar, você verá que cada segundo valeu a pena. Número 11. Fé e louvor. Existe uma forma de fé que não se expressa apenas com palavras, mas que sobe como um perfume agradável. Uma fé que não pede, que não questiona, que não exige, simplesmente canta. Ela se chama louvor. Salmo 22, verso 3 declara: Tu, porém, és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Essa frase muda tudo, porque revela que o louvor não é só música, nem emoção, nem uma parte do culto. É um lugar, um ambiente espiritual que Deus escolhe para habitar. Quando você adora, está construindo um trono, e onde há trono, há reino. Onde há reino, há autoridade, há milagres, há bênçãos. Louvar antes da promessa se cumprir é uma das expressões mais puras de fé. É olhar para o deserto e dizer, obrigado pela chuva. É estar no meio da tempestade e levantar as mãos em paz. É cantar quando faltam forças. É proclamar a fidelidade de Deus, mesmo sem ainda ver a solução. Porque o louvor não celebra o que você tem, celebra quem você conhece. E quando você conhece a Deus, não precisa esperar o resultado para começar a glorificá-lo.
Você já sabe como termina a história. Você já sabe que ele não falha. Por isso, seu louvor não depende das circunstâncias, mas do caráter dele. Quando você escolhe louvar, está convidando Deus a intervir. Está criando um espaço para que ele se manifeste. Porque ele habita, não visita, ele habita nos louvores. E onde Deus habita, tudo muda. A atmosfera muda, o coração muda, os pensamentos se alinham, a ansiedade recua, a tristeza perde força, a escuridão se dissipa, porque não tem como exaltar a Deus e continuar da mesma forma. A presença dele transforma. E essa transformação começa dentro, no seu foco, na sua atitude, no seu espírito. Por isso, o louvor também é uma arma espiritual. Não é só celebração, é guerra, é estratégia do céu. Quando você adora no meio da adversidade, você conquista território no mundo invisível. Você declara: não sou guiado pelo que vejo, mas pelo que creio. Você afirma que o inimigo não terá sua adoração, e isso desarma o inferno. Porque o diabo pode tocar nas circunstâncias, mas não pode controlar o seu louvor, a não ser que você o entregue. E se você escolhe adorar no meio da prova, libera algo que a murmuração jamais conseguirá: intervenção divina. E tem mais: o louvor não é um momento, é um estilo de vida. Não termina quando a música para. Não se limita a uma canção ou a um templo. Torna-se uma atitude constante, uma postura da alma, uma forma de caminhar pela vida. Você adora quando agradece, quando trabalha com excelência, quando trata os outros com amor, quando escolhe a integridade, quando decide confiar. Tudo isso também é louvor, porque você está refletindo Deus com a sua vida. O verdadeiro louvor é imune às circunstâncias, pois não se baseia no que acontece do lado de fora, mas em quem permanece dentro de você. Deus é imutável. E se ele não muda, o seu louvor também não deveria mudar. Louvar quando tudo vai bem é natural. Louvar quando tudo vai mal é fé. E é aí que o louvor se torna uma arma invencível, pois não depende do visível, mas do eterno. Quando você adora em comunidade, o impacto se multiplica. Existe algo que acontece quando várias vozes se unem com um só propósito: exaltar a Deus. Não apenas sua fé se fortalece, mas também se rompe a opressão espiritual no ambiente. As correntes caem, os fardos são removidos. A unidade no louvor abre portais de glória que de outra forma não se abrem. É um eco do céu na terra. Seu vocabulário de louvor também importa. Quanto mais você conhece quem Deus é, mais rica se torna a sua adoração. Você já não diz apenas obrigado, mas declara: Tu és meu refúgio, minha justiça, meu curador, minha paz, minha verdade, meu escudo, minha fortaleza, minha torre segura. Cada título, cada nome, cada atributo é uma forma de adoração, pois você está reconhecendo Deus em sua plenitude. E isso toca o coração dele. Talvez o mais lindo de tudo seja isto: o louvor é o único presente que você pode dar a Deus que ele não possui por si mesmo. Tudo o mais já pertence a ele. Mas sua adoração livre, voluntária, sincera, isso é único, é seu. Ninguém mais pode fazer isso no seu lugar. E quando você entrega, ele recebe com prazer, não por necessidade, mas por amor. Porque louvar sem condições é uma declaração profunda. Te valorizo mais do que qualquer coisa que tu possas me dar. Por isso, não espere a resposta para começar a louvar. Louve agora. Louve no meio do processo. Louve no silêncio. Louve mesmo sem sentir. Porque cada nota, cada palavra, cada suspiro de adoração é uma chave. E essa chave abre a porta para a presença dele, e onde ele entra, tudo se alinha. O poder dele transforma, sua glória desce, sua mão age, e tudo começou porque você escolheu adorar. Número 12. Fé e comunidade. A fé que Deus depositou em você foi criada para crescer em conexão, não em isolamento. Hebreus 10, 24 e 25 deixa isso muito claro.
Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros. Isso não é uma sugestão opcional, é uma chave espiritual, porque ainda que a fé comece no íntimo do coração, ela alcança sua plenitude na comunidade. É ali, entre irmãos e irmãs em Cristo, que a sua fé é lapidada, fortalecida, provada, compartilhada e multiplicada. Viver a fé sozinho é como acender uma chama e escondê-la debaixo de uma caixa. Logo se apaga. Mas quando exposta ao calor de outras chamas, ela se torna um fogo que aquece e transforma. A comunidade de fé não é apenas companhia. É um sistema divinamente desenhado para a edificação mútua. Cada crente é como uma pedra viva, ligada a outras em uma estrutura espiritual que só se sustenta quando há conexão. Não se trata de apenas frequentar um lugar, mas de pertencer a um corpo. E dentro desse corpo, cada um tem um papel. Nós nos encorajamos uns aos outros, corrigimos-nos em amor, estimulamos uns aos outros a praticar o bem. E quando um cai, os outros o levantam. Porque assim funciona a verdadeira comunidade do reino. Não como uma plateia, mas como uma família. Quando você decide congregar-se, não está apenas cumprindo um ritual religioso. Você está entrando em uma dinâmica celestial. Ali existe cobertura espiritual, direção profética, confrontação que liberta, abraços que restauram, palavras que curam. É por isso que o inimigo tenta tanto empurrar você para o isolamento, porque ele sabe que um crente desconectado é mais vulnerável. Ele ataca com desânimo, dúvidas, orgulho disfarçado de autossuficiência. Mas quando você está cercado de pessoas que também creem, que também lutam, que também oram, a sua fé cria raízes mais profundas. Suas batalhas não são mais travadas apenas com as suas forças, mas com o apoio de todo um corpo espiritual. A exortação na comunidade não é julgamento, é cuidado, é ter alguém que diga: você não está bem, não para condenar, mas para levantar. É ter quem enxergue o que você não vê, quem o lembre da promessa quando estiver prestes a desistir, quem o confronte com a verdade quando a mentira quiser se infiltrar. Isso é amor verdadeiro. E cada vez que você faz o mesmo por outro irmão, está construindo uma comunidade forte, sólida e saudável. Não precisamos de perfeição, precisamos de compromisso. Compromisso com o crescimento do outro. Porque o que Deus está fazendo em você, também quer fazer através de você. Existe algo urgente que não podemos ignorar. A volta de Cristo está mais próxima a cada dia. E os tempos finais serão cada vez mais desafiadores, mais sombrios, mais confusos. Eles não foram planejados para serem enfrentados sozinhos. Você precisa de uma família espiritual que o sustente, que o afirme na verdade, que o prepare para a batalha, que celebre suas vitórias, que chore com você suas perdas, que interceda quando você não tiver forças para orar. Essa comunidade não é um luxo, é uma necessidade urgente. A fé isolada se torna frágil, mas a fé vivida em comunidade se torna robusta, resistente, perseverante. Porque seus dons espirituais só se ativam plenamente quando são compartilhados. Sua voz se fortalece quando canta junto com outras. Sua visão se amplia quando outros mostram novas perspectivas. A diversidade dentro do corpo enriquece seu entendimento. E a vulnerabilidade, quando acolhida em amor, se transforma em cura. A igreja não é perfeita, mas é o projeto de Deus. E se você decidir fazer parte, não como espectador, mas como uma pedra viva, vai descobrir que existe um lugar onde sua fé não apenas se mantém, mas floresce. E quando um floresce, todos se beneficiam. Porque a comunidade de fé é um organismo vivo. Se você se alegra, eu me alegro. Se você sofre, eu sofro com você. Essa é a imagem de Deus refletida na terra, um corpo unido, diverso, interdependente, cheio de amor e verdade. Hoje, Deus diz para você: sua fé é a chave, mas em comunidade, essa chave abre mais portas.
Porque você não foi chamado para caminhar sozinho. Você foi criado para pertencer. E quando decide abrir seu coração, não só para Deus, mas também para os filhos dele, você experimenta uma transformação ainda mais profunda. Porque a fé, quando é compartilhada, se multiplica. Número 13. Fé e testemunho. Sua história tem poder, não porque seja perfeita, mas porque carrega a marca de um Deus que transforma. Apocalipse 12, 11 diz: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Esse versículo não é uma metáfora, é uma estratégia celestial. É a fórmula de vitória que o próprio céu estabeleceu. Cristo fez a parte dele na cruz. Agora você faz a sua ao contar o que ele fez em você. Porque o seu testemunho não é só uma história inspiradora, é uma arma espiritual. Cada vez que você abre a boca para declarar o que Deus fez na sua vida, você desmonta argumentos das trevas e planta esperança onde antes só existia desespero. O testemunho não se sustenta pelo que você fez, mas pelo que Jesus fez por você. É o sangue do Cordeiro que limpa, liberta, transforma. Mas esse sangue ganha poder público quando você escolhe falar. O silêncio protege o ego, mas a palavra do testemunho glorifica a Deus. Por isso, o inimigo quer calar você, pois sabe que sua história tem o potencial de acender a fé em outra pessoa. Aquilo que você superou se transforma no exemplo daquilo que outros também podem conquistar. Seu processo vira plataforma, sua dor vira mensagem, sua vitória vira profecia viva para outro coração que ainda está lutando. E não, você não precisa ter uma história perfeita para compartilhá-la. Na verdade, as histórias mais poderosas não são as que aparentam força, mas as que mostram fraqueza redimida. Quando você fala com vulnerabilidade, com verdade, com cicatrizes que já não sangram, mas ainda falam, seu testemunho ganha autenticidade. Não é sobre vender uma imagem, é sobre revelar uma intervenção. As pessoas não se conectam com o seu sucesso, mas com o seu processo, com aquele momento de ruptura onde só Deus pôde sustentar você, com o instante em que tudo parecia perdido e a graça invadiu. É aí que está o poder. Compartilhar seu testemunho exige coragem. Porque toda vez que você faz isso, está renunciando ao medo da opinião alheia. Está colocando a possibilidade de libertar alguém acima da sua própria comodidade. Está dizendo, se a minha história puder libertar outra pessoa, então que ela seja contada. E essa atitude de rendição multiplica o impacto. Não se trata de convencer com argumentos, mas de tocar com a verdade. Sua história, com erros e redenção, vira a ponte que alguém precisa para atravessar do ceticismo para a fé. Cada novo milagre na sua vida é um capítulo adicional do seu testemunho, e você não deve deixá-lo passar despercebido. Anote, lembre como Deus abriu aquela porta, como curou, como respondeu, como sustentou, porque existe alguém que ainda não viu isso acontecer, mas precisa saber que é possível. Quando alguém ouve o que Deus fez por você, a incredulidade se abala, o medo perde força, a fé começa a respirar, porque o que Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo, e você se torna a evidência viva da fidelidade dEle. O testemunho também alimenta sua própria fé. Quando você ouve o que Deus fez na vida de outros, sua expectativa aumenta. Se Ele restaurou aquela família, pode restaurar a sua. Se proveu naquela necessidade impossível, pode prover para você também. Não subestime o impacto do que os outros viveram. E não se compare, mas permita que essas histórias renovem sua confiança. Porque a fé vem pelo ouvir, não só pela palavra escrita, mas também pela palavra vivida, pelo evangelho encarnado na vida dos seus irmãos. O inimigo sabe disso, por isso tenta fazer você acreditar que sua história não é suficiente, que é muito comum, muito quebrada, sem valor para ser contada. Mas isso é mentira. Cada testemunho compartilhado é uma bomba espiritual lançada contra o inferno.
porque expõe o que o inimigo tentou destruir e não conseguiu, porque revela que a graça é mais forte que o passado, porque comprova que a cruz não foi em vão. E lembre-se, existem pessoas que talvez nunca leiam uma Bíblia, que nunca entrem em uma igreja, mas ouvirão você. E quando você compartilha como Deus resgatou você, como transformou sua dor, como sustentou você na noite mais escura, você está pregando sem precisar de púlpito, está mostrando o rosto de Deus em forma humana. Seu testemunho se torna uma chave, um convite, uma luz. E alguém que estava nas trevas poderá ver. Deus diz a você hoje, sua fé é a chave. E quando você decide abrir sua boca, seu testemunho se transforma em uma porta. Uma porta que não só libertou você, mas agora pode libertar muitos outros. Número 14. Fé e generosidade. Dar quando parece que você não pode é um dos atos mais radicais de fé que alguém pode praticar, porque no momento em que você escolhe abrir mão, está declarando com a sua vida que acredita em um Deus que provê, sustenta e multiplica. Lucas 6, 38 deixa isso claro. Dai e ser-vos-á dado. Não se trata de uma transação material, mas de uma dinâmica espiritual. Não importa o que você perde ao dar, importa o que você ativa ao decidir confiar. Porque cada ato de generosidade é uma chave que abre o fluxo sobrenatural de provisão e bênção que só Deus pode liberar. A fé se expressa não apenas no que você declara, mas também no que você decide abrir mão. Quando você dá em meio à necessidade, está dizendo a Deus, confio mais nos teus recursos eternos do que na minha escassez momentânea. Esse é o tipo de fé que move o céu. Porque a verdadeira generosidade não nasce da abundância externa, mas da abundância interior, a certeza de que o Pai não falha. E essa certeza liberta você do medo, da retenção, do controle. Você começa a viver de mãos abertas e descobre que, quando elas estão abertas para dar, também estão abertas para receber. O princípio da reciprocidade divina não é uma fórmula mecânica, mas uma manifestação do coração de Deus. Ele não é obrigado a devolver porque você deu, mas sua natureza é tão generosa que quando você dá, ele responde com graça multiplicada. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão no regaço. Essa linguagem não fala de escassez, fala de abundância. E a abundância não chega a quem retém, mas a quem dá com alegria. Porque a atitude com que você dá é tão importante quanto o que você dá. Quando você dá com alegria, está imitando o coração do maior doador. E não, a generosidade não se limita ao dinheiro. Ela diz respeito a tudo o que você é e tudo o que você administra. Dar o seu tempo quando está cansado, dar palavras de ânimo quando você mesmo precisa ser encorajado, compartilhar seu conhecimento, seus talentos, seus recursos, suas conexões. Cada área em que você escolhe ser generoso se torna um canal através do qual Deus pode agir. Porque Ele abençoa o doador alegre não apenas pelo que ele entrega, mas pelo que ele representa, uma extensão do caráter de Deus na terra. Quando você dá, está representando um Deus que não retém nada. O medo da escassez é o maior inimigo da generosidade. Aquela voz sussurra, e se depois faltar? Essa é a mentalidade de um sistema terreno que quer prender você ao limitado. Mas a fé faz você olhar para cima e lembrar que sua fonte não é sua conta bancária, nem seu salário, nem suas projeções humanas. Sua fonte é o céu. E o céu nunca entra em crise. Por isso, quando você escolhe dar mesmo em tempos de incerteza, você rompe uma mentalidade de escassez e entra em um ciclo de abundância. Um ciclo em que quanto mais você dá, mais recebe. Não para acumular, mas para continuar dando. A generosidade planejada, como os dízimos e as ofertas regulares, estrutura sua fé.
Mas a generosidade espontânea, aquela que se ativa quando você enxerga uma necessidade inesperada, revela a sensibilidade do seu coração. As duas são importantes, as duas expandem sua capacidade, as duas treinam seu espírito para viver em uma economia diferente, a economia do reino. Uma economia em que semear com fé produz colheitas inesperadas, onde o que você dá hoje pode se tornar a resposta para alguém amanhã, ou até mesmo para você em um futuro que ainda não imagina. E não se esqueça, a alegria que você sente ao dar é um sinal do Espírito em você. Porque dar com alegria não é natural, é sobrenatural. Vem do entendimento de que cada ato de generosidade não apenas abençoa outro, mas transforma você. Aproxima você ainda mais do coração do Pai. Porque Ele não apenas dá, Ele se dá. E se fomos feitos à sua imagem, então a generosidade faz parte da nossa identidade espiritual. Deus diz a você hoje, sua fé é a chave. Mas quando essa fé se expressa através da generosidade, você ativa um fluxo divino que não apenas abençoa sua vida, mas transforma sua existência em uma fonte inesgotável para outros. E nesse dar constante, você descobrirá que nunca lhe faltará nada. Porque quando você reflete um Deus generoso, o céu se encarrega de enchê-lo sem medida. Número 15. Fé e legado. Imagine chegar ao final da sua vida e poder dizer com plena certeza: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Não existe vitória maior, porque a verdadeira grandeza não está em quantas metas você alcançou, mas em ter permanecido fiel durante o processo. A vida de fé não é uma emoção passageira, nem uma fase inspiradora. É uma corrida completa, com subidas, quedas, desvios e retornos. Uma jornada que exige visão, perseverança e propósito eterno. E aqueles que conseguem guardar a fé até o fim, não apenas recebem uma coroa, mas deixam uma marca indelével na história espiritual de outros. A fé que permanece não é a que brilha apenas nos momentos de entusiasmo, mas a que sobrevive às tempestades, decepções e aos silêncios de Deus. A verdadeira fé é uma batalha, e não uma batalha qualquer, mas uma que vale cada lágrima, cada esforço, cada renúncia. Porque em um mundo que tenta constantemente desviar, distrair ou desmotivar você, continuar acreditando, continuar confiando, continuar caminhando com Deus é um ato de profunda coragem. É lutar por algo que talvez seus olhos ainda não vejam, mas seu espírito já abraçou com convicção. E essa luta interior, silenciosa e persistente, é uma das expressões mais puras de fidelidade. Mas essa fé não tem impacto apenas na sua vida. Ela tem eco, ela tem alcance. Porque quando você escolhe viver cada dia com fidelidade, está construindo um legado. Está plantando sementes que florescerão muito depois que você se for. Suas decisões de hoje não afetam apenas o seu destino, mas abrem caminho para aqueles que virão depois. Uma geração observa como você vive, como enfrenta as provações, como escolhe a integridade em vez do atalho. E esse exemplo silencioso, mas poderoso, se transforma em uma tocha que outros poderão segurar quando suas próprias forças vacilarem. Você passa a viver com consciência do amanhã, plantando com uma visão que vai além de si mesmo. E quando os frutos não chegam imediatamente, quando a colheita parece demorar, é aí que entra o poder da promessa. Porque não vivemos apenas pelo que é visível, vivemos pelo que é eterno. E a coroa da justiça que Paulo menciona não é um símbolo religioso, é a afirmação celestial de que sua corrida não foi em vão, de que cada ato de fé foi contado, de que cada passo, mesmo trôpego ou doloroso, foi observado por aquele que não esquece. Essa recompensa eterna é a âncora daqueles que continuam acreditando, mesmo quando as circunstâncias não confirmam suas esperanças. É uma motivação que sustenta quando tudo mais parece desmoronar. Existe ainda algo mais profundo.
sua fidelidade inspira outros. Quando você decide não desistir, mesmo estando cansado, você fortalece alguém que observa em silêncio. Quando você ora, serve, dá, compartilha sem buscar reconhecimento, você ensina outros a caminhar em fé, porque sua vida se torna um testemunho vivo, não de perfeição, mas de perseverança. E essa perseverança não apenas abençoa você, mas ativa uma corrente de fé intergeracional. Seus filhos, discípulos, amigos, comunidade, todos recebem algo da chama que você decidiu não deixar se apagar. Talvez você não construa monumentos visíveis, talvez seu nome nunca apareça em livros, mas se decidir guardar a fé até o fim, você deixará um legado mais poderoso do que qualquer herança material. Você deixará um rastro de esperança, uma linha traçada pela sua vida que outros seguirão, certos de que, se você conseguiu crer, eles também podem. Porque a fé se multiplica quando é vivida com autenticidade. Deus diz a você hoje, sua fé é a chave para meus milagres e bênçãos. Mas, mais do que aquilo que você pode receber agora, existe uma glória reservada para aqueles que terminam sua corrida sem soltar a fé. Guarde a fé, proteja-a, viva-a com intenção. Porque quando chegar o momento da partida, o que permanecerá não será o que você acumulou, mas o que você plantou nos corações que tocou. Esse será seu verdadeiro legado. E do céu, você ouvirá as palavras mais importantes que alguém pode escutar. Muito bem, servo bom e fiel. Essa é a coroa. Esse é o prêmio. Essa é a vitória. Quando você chega até aqui, entende que a fé nunca foi um amuleto, mas sim a corrente que se conecta a um oceano de poder inesgotável. Você já viu montanhas se moverem, feridas serem curadas, provisão brotar onde antes só havia deserto? E sentiu o pulsar de um pai que celebra cada pequeno passo que você deu confiando nele. Agora sua tarefa é simples e ao mesmo tempo grandiosa. Mantenha essa chave acesa todos os dias, compartilhe sua história para que outros encontrem a deles e transforme sua gratidão na linguagem que governa suas manhãs. Se alguma sombra tentar voltar, lembre-se do que ouviu hoje e repita sem hesitar. Minha fé abre o céu e nada poderá fechá-lo. Caminhe, construa, perdoe, adore, doe. E quando a corrida terminar, você descobrirá que o maior legado não foi o que conquistou, mas a confiança que semeou em cada coração que tocou. Siga em frente. O milagre já começou.